subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre ética cristã e política. É a lição de número 12, de 17 de junho de 2018. Um assunto muito interessante. Haja vista também que estamos chegando ao momento de campanha política. Estamos vivendo um momento propício para tratarmos sobre esse assunto. Nessa lição nós vamos levantar alguns questionamentos, tais como: o cristão pode se envolver com política? E se pode se envolver com política, até que ponto o cristão pode se envolver? Existe diferença entre política e politicagem? Qual o limite de atuação da igreja com a política? Qual é o foco da igreja em relação à política? E por fim, ou algum momento antes de respondermos todas essas questões, o que a Bíblia fala sobre a questão política? Em algum momento nós vamos estar vendo o que a igreja, ou aliás, o que a Bíblia fala sobre a questão da política. Antes eu gostaria de agradecer a você que acompanha o canal Mensagem de Fé e Esperança, você que já se inscreveu, nosso muito obrigado. Você que não se inscreveu ainda, vai lá, inscreva-se no nosso canal. Ao se inscrever, ative o sino para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. Nos ajude a divulgar esses conteúdos para a glória e para a honra do nome do Senhor nosso Deus. Pois bem, o nosso texto áureo está em Romanos capítulo 13, versículo 7, que diz: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A nossa verdade prática diz: a política faz parte da vida em sociedade. Como cristão, como o cristão não vive isolado, ele deve ter consciência política, sendo sal e luz nesse mundo. E aqui é bom a gente já chamar a atenção para a questão que o nosso comentador levanta, que é a vida em sociedade. Os escritores Liz e Leslie Perrot faz uma fala muito interessante no seu livro O Relacionamento, que diz: nenhum de nós é uma ilha, todos nós precisamos de amor, respeito e amizade. Não é uma questão de sentimentalismo, faz parte do kit da nossa espécie. Portanto, o ser humano é um ser social, que vive em sociedade, e a política faz parte do desenvolvimento da vida em sociedade. Já dizia o filósofo Aristóteles que o ser humano é um animal político. O ser humano é um animal político, ou seja, um ente político, um ser político. A política faz parte do ser, faz parte da desenvoltura do ser humano. Não tem como não se envolver com a questão da política. De uma forma ou outra, a gente vai pensar e agir de forma política. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos, no capítulo 13, versículos do 1 a 7. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas você pode acompanhar tanto a leitura bíblica em classe, como todo o desdobramento desse conteúdo no nosso site www.mensagem-de-fé-e-esperança.com.br. Tudo junto, sem acento e sem cedilha. Nosso primeiro ponto vai dizer aí
uma perspectiva bíblica, né, da política. O primeiro item diz: Deus governa todos os aspectos da vida humana, inclusive o político. Nós encontramos no livro de Daniel, no capítulo 2, o versículo 21, uma fala muito interessante, né, quando Daniel está respondendo o rei Nabucodonosor, né, o seu sonho, né, da estátua, né, que ele vê, né, a grande estátua, né, que ele vê, a cabeça de ouro, né, peito, né, de bronze, né, o ventre, né, o ventre, né, de cobre, as pernas, né, de ferro, os pés, né, de barro misturado com ferro. Né, quando Daniel está respondendo, né, Nabucodonosor sobre essa imagem, ele diz: olha, rei, o nosso Deus, o Altíssimo, ele remove os reis e estabelece os reis, né? Ou seja, o nosso Deus, ele tem o domínio da história. Na visão, né, que o rei Nabucodonosor tem, era exatamente sobre essa situação, onde reis se levantariam e reis seriam abatidos, né? Reinos, né, se levantariam e reinos, né, cairiam. E Daniel, usado por Deus, ele diz isso: Deus é o que remove reis e o que estabelece reis. Imagina se os homens pudessem reinar, né, de forma soberana, né, sem que nada os espantasse, sem que nada os impedisse. Certamente nós estaríamos arrebentados, né? Certamente a vida humana, ela seria insuportável. Imagina se um Saddam Hussein, né, da vida, ele pudesse perpetuar e viver a vida toda no poder e reinar absoluto, sem que ninguém o deposse, né, sem que ninguém, né, o enfrentasse, né, como houve o enfrentamento contra ele. Imagina se um Bin Laden da vida, né, pudesse reinar, né, durante todo o tempo, sem que ninguém, né, tivesse condição, né, de o depor. Né? Imagina, né, se os líderes comunistas, né, pudessem perpetuar no poder e viver a vida toda oprimindo as pessoas. Imagina que a vida humana, ela seria totalmente insuportável. Mas o nosso Deus, a despeito de ser muito difícil a vida em alguns países, né, a perseguição imperar, né, a despeito de tudo isso, é o nosso Deus que governa a história. É o nosso Deus que fez cair a cortina de ferro. É o nosso Deus que fez cair, né, regime, né, comunista em muitos países. É o nosso Deus que destronou homens poderosos e deu liberdade a nações. No nosso segundo item aqui, ele vai falar sobre o tema: Deus levanta homens que glorifiquem ou que o glorifiquem na política. E aqui nós lembramos de José, né, o governador do Egito, né, que foi altamente usado por Deus, né, para livrar, né, o seu povo em tempo de fome, em tempo de crise. Não só o povo de Israel, mas o mundo da época, né, que passava por grandes crises. Né? Aquele jovem que chegou no Egito, né, de uma forma truculenta, né, vendido pelos seus irmãos, foi grandemente usado por Deus, né, na política, né, para resolver o problema da fome do mundo, inclusive salvar o seu povo, né, o seu pai e os seus irmãos. O que dizer de Daniel, né, que se tornou eunuco, né, do rei na Babilônia, junto com seus 3 companheiros, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, e mais tarde veio se tornar o 3º governador, né, da Babilônia. É claro que essa honraria durou apenas uma noite, né, quando Belsazar, né, o coroou como 3º governador. Naquela mesma noite, o reino Medo-Persa, né, se uniram e derrotaram a Babilônia. Mas, mesmo
com o reino Medo-Persa derrotando a Babilônia, Daniel ele continua se perpetuando no poder político. Né? No reinado de Dario, né, Daniel exerceu um importante papel, né, na política, né, sempre glorificando o nome do Senhor nosso Deus. O que dizer da rainha Esté, né, prima de Mardoqueu, né, que deu grande vitória, né, que deu grande livramento ao seu povo, né, quando o maldito Ramã, né, queria eliminar o povo judeu. Essa jovem, né, que chegou ao poder de uma forma surpreendente, ou aliás, de uma forma soberana, porque o Senhor nosso Deus, ele moveu, né, as coisas para que ela chegasse no poder. Estando lá, ela glorificou o nome do Senhor nosso Deus. A primeiro momento, Esté não entendia o plano de Deus para a sua vida. Mas Mardoqueu diz, certamente é para esse tempo que Deus te colocou aí. Né? Se você não fizer nada, socorro e livramento virá de outra parte, mas você e a casa do seu pai será destruída. Esté, ela se desperta para a grande missão que ela foi chamada e exerceu com maestria a missão, né, da qual o Senhor nosso Deus lhe confiou, de ser rainha do império, né, do Império Persa, né, do Reino Persa, né, na época de Assuero. Né? E Deus, através de Esté, deu grande livramento ao povo judeu. Em tempos recentes, nós lembramos de Wilberforce, né, que no Reino Britânico, né, lutou com toda a sua força, né, para libertar os escravos. O Reino Britânico, na época, né, de Wilberforce, né, dominava, né, sobre todo o mundo. Né? A escravatura, né, movida pelo Reino Britânico, né, chegou aos extremos do mundo. É tanto que havia um ditado, né, no Reino Britânico que dizia, né, o sol não se põe sobre o Reino Britânico. O sol jamais se põe sobre o Reino Britânico. Porque havia escravos britânicos, né, havia escravos, né, conquistados, né, pelos britânicos, né, de todos os lugares, né, do mundo. Esse Wilberforce, um grande homem de Deus, lutou com todas as suas forças e colocou fim, né, à escravatura, né, colocou fim sobre a escravidão. O que dizer, né, de João Calvino, né, que em Genebra deu grande contribuição política, né, para o país da Suíça, né, inclusive, né, atuando de maneira forte, de maneira poderosa para a manutenção do hospital, né, de Genebra. Grande contribuição, né, trouxe João Calvino. E a gente lembra de John Wesley na Inglaterra, que também trouxe grande contribuição política. Né? O que dizer de William Carey, né, o pai das missões modernas, né, que deu a sua vida na Índia, né, e deu grande contribuição. Inclusive, desenvolveu a gramática, né, a gramática da Índia, né, trouxe grande contribuição na educação, além de fazer um interessante trabalho missionário, se tornando o pai das missões modernas. Todos esses homens, né, e mulheres das quais nós falamos, né, trouxeram grandes contribuições políticas e glorificaram o nome do Senhor nosso Deus, né, por meio, né, da política. No nosso terceiro item aqui, ainda do primeiro ponto, ele vai falar sobre o Estado e a política. Ele diz que o Estado tem a função ou a obrigação, o dever de garantir, por meio de políticas públicas, as condições necessárias para a vida digna da sociedade. Né? Políticas públicas são, né, recursos movidos, né, pelo Estado. Né? Quando a gente fala do Estado, a gente fala, né, do poder político,
né, desde o mais alto escalão até, né, o nível inferior, por assim dizer, né, que é o nível, né, da cidade. Tanto o presidente da República quanto os governadores, os prefeitos, têm a obrigação, né, de promover políticas públicas, né, política de segurança, política de educação, né, política de preservação do meio ambiente, né, política de segurança pública. É um dever, né, do Estado. É um dever político. Aqueles que ocupam cargos políticos, eles têm essa obrigação, né? Portanto, se o prefeito mandar patrolar as estradas, ele não merece os parabéns porque patrolou as estradas. Se o prefeito cuida da saúde, né, do município, ele não merece, né, os parabéns porque cuidou da saúde dos seus munícipes. É uma obrigação, né, daquele que conquistou, né, um cargo político, né? E se ele não faz, simplesmente ele é um negligente, né? Outra coisa, né, ser ficha limpa, né? Ser ficha limpa. E principalmente na época de eleições, os candidatos dizem: vota em mim porque eu sou ficha limpa, ou seja, eu sou honesto. Né? Ser honesto é um dever político, né? Ser honesto é um dever de todo cidadão. Portanto, todo cidadão, ele deve ser ficha limpa. Então, se você vota em um candidato, né, não é simplesmente porque ele tem ficha limpa, porque essa é uma obrigação, esse é um dever, né, de todo cidadão. Né? E promover políticas públicas é um dever do Estado. Portanto, é um dever do presidente da República, é um dever do governador, né, do Estado, é um dever do prefeito promover políticas públicas para atender de maneira digna, né, de maneira eficaz, né, os cidadãos, né, que estão no município, que estão no estado, né, que estão no país. O Estado e a Bíblia, né? O que a Bíblia diz sobre o Estado? A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes, né? Nós devemos orar, né, por aqueles que exercem cargos políticos, né, pelas autoridades. E Paulo diz que não há autoridade que não venha de Deus, né? A pessoa em si, ela pode não ser uma pessoa grata, né? Pode não ser uma pessoa, né, humilde, né? Pode ser uma pessoa que não corresponda humildemente o cargo que ela está, né? No entanto, a sua função, ela deve ser respeitada. É dever do cristão orar pelo prefeito da cidade, orar pelos governadores, né, pelo governo, orar pelos deputados estaduais e federais, orar pelo presidente da República. É um dever da igreja. Há algum tempo atrás, um grupo de pastores foram orar pelo presidente, né, da República. Algumas pessoas rechaçaram, né, essa atitude, né? Pastores orando pelo presidente da República. Esse é um dever não só dos pastores, mas de todos nós, né, que somos servos e as servas do Senhor. É um dever de todos nós, é um dever da igreja do Senhor Jesus. Respeitar as autoridades e orar, né, por elas. Jesus, falando sobre isso, diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que é, né, de César? Os impostos, os tributos, as honrarias, né? Isso é do Estado, isso é de César, né? Pagar os tributos, né? Pagar os impostos, honrar as autoridades e dar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? É honrar a sua palavra, honrar a palavra do Senhor nosso Deus e glorificar o nome do nosso Deus através de nossas palavras e de nossas atitudes. Bom, no nosso segundo ponto, nós vamos falar aí sobre a separação do Estado, né, da igreja, uma herança protestante. No primeiro item, ele vai falar sobre a união, né, do Estado, né, com a igreja. Nós sabemos que a igreja, ela se tornou
religião oficial do Estado, a igreja cristã, o cristianismo se tornou religião oficial do Estado após a ascensão de Constantino ao poder. Constantino era filho de Constâncio Cloro, né, que era um militar, e filho de uma mulher, né, livre cristã do Oriente, chamada Helena. Em uma batalha difícil de ser vencida, né, em uma noite, né, no meio da batalha, Constantino teve uma visão, né, de uma cruz no céu. Ele viu um sinal no céu, né, que era um formato de uma cruz, e junto àquela cruz, em letras garrafais, né, letras escritas: com este sinal vencerás. Constantino, ele venceu aquela batalha, né, do Tibre, né, sobre a Ponte Milvia, e atribuiu essa grande vitória, né, que humanamente era impossível vencer, né, parecia impossível vencê-la. Ele atribui essa vitória ao cristianismo por causa da crença da sua mãe Helena. A partir daí, ele edita o chamado Edito de Milão, né, que trouxe liberdade para os cristãos. Inclusive, os cristãos, a partir daí, né, poderiam se filiar ao exército romano. Em 380, né, o imperador Teodósio, ele oficializa a igreja, o cristianismo, como religião oficial, né, do império. Agora os cristãos não apenas têm liberdade de promover as suas crenças, né, como o cristianismo passa a ser, então, a religião oficial do império. É a partir daí que começa a entrar as idolatrias na igreja, né? Os ídolos, eles passam a entrar na igreja, né, que até então era pura, né? Agora o dia de domingo, ele é oficializado como dia, né, oficial de culto. Os cristãos já adoravam a Deus no domingo, mas não de forma oficial. Agora sim, né, com o decreto, né, chamado Edito, né, de Tessalônica, né, o dia de domingo passa a ser o dia oficial de culto. O dia 25 de dezembro, que era uma festa, né, pagã ao Deus Sol, né, passa a ser oficializado como dia, né, de Natal, o nascimento de Jesus, e muitas outras, né, coisas vão entrando na igreja e passam a macular a igreja, porque agora a igreja é dominada, né, pelo Estado, né? O Papa, ele está sobre o domínio do Estado. Os bispos estão sobre o domínio, né, do Estado, porque a religião pertencia ao Estado. O imperador colocava e depunha o bispo que ele quisesse, ou o Papa, né, que ele quisesse. Essa situação ela vai agravando até que, né, no período da Idade Média, o descontentamento com as indulgências, né, a venda do perdão dos pecados, né, causa uma grande satisfação, né, na classe média, né, os camponeses, e além disso, né, o Martinho Lutero, um monge alemão, estudando teologia e ensinando teologia, né, descobre na carta de Paulo aos Romanos, né, que a justificação é pela fé somente, né, que a justificação não era pela venda, né, de indulgências. A partir de então, ele coloca na porta da catedral de Wittenberg as suas 95 teses, né, confrontando a ideia da venda de indulgências, né? Não demorou para que, então, Martinho Lutero fosse excomungado e a igreja protestante rompesse, então, de vez, né, com o catolicismo. Com o rompimento, né, da igreja protestante com o catolicismo, rompe-se também, então, automaticamente, né, do poder, né, do Estado. E é claro que isso não foi de uma noite por dia, né, mas a igreja vai
paulatinamente, vagarosamente, se desvencilhando, né, do Estado e tornando-se cada vez mais independente. Nosso terceiro item aqui do segundo ponto, ele vai falar sobre o modelo do Estado laico no Brasil, ou o modelo do Estado laico brasileiro. Estado laico, né, fala sobre a condição de liberdade, né, de culto e de crença que a igreja, né, detém. O Estado laico significa que o Estado não pode interferir na liturgia e nas crenças e nos valores da igreja. O contrário também é verdade. A igreja não pode interferir, né, no poder do Estado. No entanto, Estado laico não significa Estado ateu. Inclusive o artigo 19 da Constituição Federal, onde fala sobre o Estado laico, né, diz que o Estado, né, ele pode se utilizar, né, da religião dependendo do interesse público, ou a religião pode cooperar com o Estado dependendo do interesse público. Portanto, o Estado não tem religião nenhuma, mas qualquer religião pode cooperar com o Estado, pode colaborar com o Estado, né, dependendo do interesse público. Isso quer dizer que se, né, houver interesse, né, da sociedade, né, pode haver ensino religioso na escola, por exemplo, né, e esse ensino religioso vai depender, né, do interesse da sociedade. Qual vertente, né, de ensino religioso, né, que a sociedade, né, quer seguir. Isso significa Estado laico. Nosso terceiro e último ponto, nós vamos falar aí sobre como o cristão deve lidar, né, com a política. E no primeiro item ele vai dizer sobre o perigo da politicagem. Nós já falamos que há uma diferença entre política e politicagem. O que é política? Política é tudo aquilo que vem para melhorar a vida da cidade, a vida social, né? A palavra política vem do grego polis, né, que significa cidade. Então, política é o cuidado, né, com a cidade, né? A política é o pensar do bem-estar, né, dos cidadãos. O que é politicagem? Politicagem é compra de voto, por exemplo. Né? Politicagem é troca de favores. Né? Pessoas que vendem o seu voto, né, por um certo valor. Né? Pessoas que trocam o seu voto através de alguns favores políticos. Isso é politicagem. É o chamado toma lá, dá cá. Ou me ajuda que eu te ajudo. Né? E a pessoa fica presa, né, devendo favores àquele ou àquela, né, pessoa. Aquele político ou aquela, né, política. No nosso segundo item aí, nós vamos falar sobre como delimitar a atuação da igreja. Nós falamos que a igreja ela deve participar, né, da vida política, né, da cidade. A igreja deve participar da vida política da cidade. Como? Defendendo os seus valores. Projetos que são contra os valores cristãos. Né? Projetos que vêm, né, para denegrir a imagem do evangelho. A igreja não só deve, ela precisa, né, lutar, né, contra esses projetos. Projetos que ajudam, projetos que vai edificar. A igreja precisa se posicionar a favor, né, dessas leis. Agora, como que a igreja, né, qual o limite da igreja? Qual a delimitação da atuação da igreja? A igreja não pode confundir o seu púlpito, né, com um palanque político. Né? O púlpito da igreja não é um palanque político. É comum que na época de eleições os políticos visitem as igrejas, né, para conquistarem voto dos fiéis. Né? Alguns pastores, né, para fazer média, né, com esses políticos, os chamam para assentar-se
ao púlpito da igreja, né, à plataforma da igreja, e às vezes oferece o microfone para que esses políticos façam discurso. Essa prática é uma prática totalmente contra a palavra do Senhor nosso Deus, porque o púlpito da igreja não é palanque político. O púlpito da igreja é lugar de santos homens e santas mulheres de Deus pregarem a palavra do Senhor nosso Deus, né? O limite da atuação política da igreja é exatamente isso, não confundir, né, a atuação política com politicagem, fazer da igreja um curral eleitoral. Isso, infelizmente, tem acontecido, né, no nosso país, né, e em muitas cidades isso acontece em épocas de eleição, né, pastores que fazem do seu rebanho um curral eleitoral, né, em troca, né, de um telhado, em troca, né, de materiais para a construção da igreja, e, enfim, a igreja não pode misturar a sua atuação política, né, com politicagem, né, para se favorecer em nome da fé, né, ajustando o foco, né, da igreja, né? A igreja, ela não pode se envolver com política no sentido de receber favores, e também não pode fazer oposição, né, aos governantes, né, de forma impensada e injustificada. Eu vou ler esse trechinho aqui para ficar mais compreensível, né, para nós. O povo de Deus não pode limitar-se a fazer oposição e oferecer resistência à iniquidade no poder temporal. Não pode depositar sua confiança e esperança nas decisões políticas. Ou seja, a igreja não pode, né, se limitar a fazer resistência, né, ao poder público, né, por causa de leis que prejudicam a igreja, que prejudicam a família. A igreja precisa mostrar a sua contrapartida. Qual que é a contrapartida da igreja? Oração pelos líderes, né, ajudar, né, a desenvolver políticas, né, que ajude, né, o seu prefeito, o seu governador, né, o presidente, né, do país. Não se deve simplesmente cruzar os braços e fazer oposição. E também não pode, né, de maneira alguma se utilizar, né, do rebanho, né, se utilizar, né, da boa fé dos cristãos, né, para ganhar favores, né, para a igreja em questões políticas, enfim. Precisamos, portanto, então, ajustar o foco, nem fazer oposição, né, interminável, e nem se lançar na política esquecendo da nossa obrigação, que é testemunhar do Evangelho do Senhor nosso Deus. Se nós conseguirmos fazer, né, esse equilíbrio, se nós conseguirmos ter esse equilíbrio entre a nossa atuação política e a nossa responsabilidade espiritual e social, certamente seremos verdadeiros cidadãos daqui, dessa terra, e verdadeiramente cidadãos dos céus. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa. Eu espero ter contribuído, né, para o seu ministério, para a sua vida, e se isso tem acontecido, compartilhe esse vídeo, né? Fale para outros esse conteúdo, né? Nos ajude a divulgar o nosso canal para a glória e para a honra do nome do Senhor nosso Deus. Eu espero você em um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.